Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Graças e paz, irmãos, a paz do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou 100% alvos da graça, misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Estamos aqui, domingo à noite, para mais uma vez meditarmos na palavra do nosso Deus. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia aí, no texto que se encontra em Mateus, no capítulo 4, nós leremos até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse:
Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Oremos. Senhor nosso Deus, depois de nós lermos a Tua palavra, nós recorremos a Ti mais uma vez. Que o Teu Espírito Santo, que habita em nossos corações, possa nos dar entendimento, lançar luz, Senhor, sobre as nossas vidas, para que nós possamos experimentar a Tua vontade como sendo boa, perfeita e agradável. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, ainda hoje, pela manhã, nós meditamos a palavra do Senhor acerca da experiência do povo lá no deserto. O povo que atravessou o deserto e por 40 anos ali esteve, mas esteve de passagem como peregrinos. E nós também ali destacamos que não só aqueles que prevaricaram, que pecaram contra a vontade de Deus, passaram por aquela experiência, mas também homens justos viveram aquele período difícil de deserto. Josué e Caleb nunca deixaram de crer nas promessas do Senhor, mas pela incredulidade do povo também foram submetidos àquela experiência. Com uma diferença: aquela geração que não creu pereceu toda no deserto, não resistiu àquela experiência adversa. Josué e Caleb ficam para nós como exemplo daqueles que passaram pelo deserto, experimentaram o agir de Deus, cresceram. Ali foi período de transformação, de ajudante, auxiliar de Moisés. Aquele homem se transforma num guerreiro, se transforma naquele que leva o povo para conquistar. Um conquistador. Gostaria de dizer para os irmãos, destacar a partir desse texto aqui, da experiência de Jesus no deserto. É interessante a gente observar que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Muitas vezes, quando estamos passando por um momento diverso, começamos a acreditar que nós fomos levados para aquelas circunstâncias pelo mal. Não é verdade, Deus é soberano. Aquele momento, o momento de Jesus no deserto, foi um momento providência de Deus. O próprio Deus leva Jesus ali, naquele lugar, porque ali é o lugar da experiência com Ele. Ali é o lugar de experimentar as propostas feitas pelo diabo e obter vitória sobre todas elas. E é disso que a gente quer falar hoje. Irmãos, se de manhã nós falamos sobre esses que passam pelo deserto, o deserto como lugar de passagem, e quando nós passamos por lá, o que nós devemos aprender, agora nós vamos falar, e o nosso tema é esse: passar pelo deserto, olhando para além dessa experiência. Para além do deserto é a mensagem dessa noite. Aquilo que acontece conosco agora, nesse momento de pandemia, enquanto cristãos, enquanto igreja, deve ser observado a partir desse ponto
que nós estamos vivendo aquilo que viveremos. O deserto não era a morada do povo. O povo experimentou o deserto, mas como lugar de passagem. Por quê? Porque o povo passou pelo deserto com a certeza de terra prometida. Nós, como igreja, como vamos passar por esse período? Como vamos chegar do outro lado? Como estaremos depois dessa experiência? E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos acerca desse tema, para além do deserto. Como nós devemos agir para vivermos o que vem depois. Isso nós aprendemos com o próprio Cristo. Ali, Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. E ali ele também teve fome. Gostaria de dizer para os irmãos que não é porque nós oramos, não é porque nós passamos a vida na igreja cultuando o nome do nosso Deus, que nós não vamos passar por dificuldades. Nós citamos o exemplo de Josué e Caleb, homens justos, confiaram na palavra de Deus, estiveram ali, firmados nessa palavra diante de todo o povo, colocaram as suas vidas em risco. O povo se levantou para apedrejá-los. Por quê? Porque firmados na palavra do Senhor, eles continuaram comprometidos com essa palavra, pregando e anunciando aquilo que o Senhor mesmo havia colocado em seus corações. E aí a gente precisa pensar que não é diferente com a igreja hoje. Nós somos a igreja, nós cultuamos a nosso Deus, nós jejuamos, nós oramos, mas também passamos pelo deserto. O próprio Deus leva Jesus então jejua, se coloca ali totalmente voltado para as coisas de Deus, a vontade do Pai, e no entanto, ele é assolado pelas tentações. É o diabo mesmo que se apresenta naquele momento de dificuldade. Eu gostaria de dizer para os irmãos que agora, nesse momento de dificuldade, o diabo se apresenta de novo, com novas propostas. Mas como nós iremos vencer para chegarmos do outro lado, da maneira que Deus quer que nós cheguemos? Assim como ele operou na vida de Josué e Caleb, e assim como nós observamos no ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, primeiro, nós precisamos viver confiados na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Não podemos nos confundir, não podemos começar a acreditar na voz do nosso próprio coração. O momento de deserto é um momento em que, enfraquecidos, podemos então deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do nosso próprio coração, ou para ouvirmos as vozes que se multiplicam no nosso tempo. Não, o momento de deserto é o momento de nós continuarmos firmados na palavra do nosso Deus. Diz assim, então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A igreja de Jesus Cristo, firmada nos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador, ela deve continuar avançando. Não precisamos provar nada para ninguém. Eu e você, nesse momento, não precisamos provar nada para ninguém. Sabe o que basta? A certeza de que nós fomos abençoados por Deus em Cristo Jesus. A certeza de que nós somos eleitos e chamados por Deus em Cristo Jesus na sua cruz. É isso que faz a gente a igreja de Cristo. Não é a obra humana, nem o fazer humano, nem o operar humano, mas é a obra de Deus em favor dos homens. É isso que basta. O diabo vem e diz assim: mas para saber se tu és, ele é, e acabou, ele é e pronto. Nós somos e pronto. Mas na nossa casa
pode chegar a doença, na nossa casa pode chegar a enfermidade, na nossa casa pode chegar o dia do luto, pode chegar, mas não é isso que vai identificar você como sendo servo do Senhor ou deixando de ser. Nós somos, e pronto, e a certeza que nós temos é a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Firmados na palavra de Deus. Os homens, os reformadores, Lutero, Calvino, os pré-reformadores, aqueles que vieram antes, como Jean Hus, todos esses homens estavam vivendo momentos difíceis, onde toda a cristandade estava contaminada, porque se afastou da palavra de Deus. Esses homens colocaram as suas vidas em risco, irmãos, para dizer, baseado nesse ensino de Cristo, que nós não vivemos de pão, nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso a nossa fé não está lendo. Por isso nós não nos comprometemos e nem nos deixamos seduzir por propostas que nos afastem da vontade de Deus. Mesmo quando no deserto. Mesmo quando passando por grande adversidade. É lá que nós somos provados. É lá que vem a proposta indecente para botar comida na minha despensa, para colocar pão na minha mesa, para dar certeza de que vou ter dinheiro para a educação dos meus filhos. E quantos têm se corrompido? E quantos têm se vendido? E quantos têm se colocado nesse balcão comercial, onde o diabo faz a proposta e sedutor rouba do homem aquilo que ele tem de mais valioso, a sua alma. Nós, no momento da adversidade, continuamos firmados na palavra do nosso Deus. Segundo, para além do deserto, isso vai fazer toda a diferença quando esses momentos difíceis passarem. Precisamos observar, a partir do verso 5, o diabo, mais uma vez, propõe, colocando Jesus sobre o pináculo do templo, lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós precisamos, porque isso vai fazer a diferença para além do momento que nós estamos vivendo. Irmãos, nós precisamos agir com sabedoria. Não pode nos faltar o bom senso. Lá em Provérbios, no capítulo 1, personificando a sabedoria, o sábio então diz que ela grita nas praças. Até quando deixaremos de observar a voz da sabedoria? Até quando deixaremos de observar a vontade de Deus? O diabo se apresenta e diz para Jesus: se atira daqui, se coloca em risco, porque tu será então protegido, porque então o Senhor vai dar ordem aos seus anjos e eles vão te sustentar em suas mãos poderosas. Mas Jesus diz assim: não, está escrito: não tentarás. O Senhor teu Deus. Irmãos, somos envolvidos nesse momento de pandemia, e quantos estão se levantando para dizer: isso está acontecendo aí não é nada. Isso que está, essa enfermidade que assola o mundo é propaganda política. É preciso bom senso, que ninguém leia a história por você, que ninguém pense por você,
mas que você mesmo faça uma análise, você tem a condição. Hoje nós temos a condição de fazermos uma análise e de agirmos com sabedoria e não tutelados e não guiados por aqueles que não têm nenhum tipo de compromisso com você, comigo, com a vida. O bom senso diz, até sexta-feira, esses são os números, 222.877 casos, 15.046 óbitos, 824 mortes nas últimas 24 horas, isso números de sexta-feira, números exatos. Num país que quase não tem testado, esses números por si só já são alarmantes, mas eles não dão conta do universo de todo o problema. É muito maior, a escala é muito maior. E o que nós devemos fazer agora? Devemos abrir os templos, devemos nos reunir, devemos fazer festa, devemos fazer churrasco, deve ser um momento de alegria. Nunca será momento de alegria o dia em que 824 pessoas morrem. Familiares de 824 pessoas estão chorando. Nunca será tempo de tranquilidade, nunca será tempo para olharmos para o momento e dizermos assim, não, isso acontece, deveria ter acontecido. Não deveria. E nós não podemos nos submeter a esse tipo de ideia. Nós somos aqueles, irmãos, que defendem a vida e nós vamos fazê-lo enquanto por aqui estivermos. Por isso, é preciso sabedoria. A sabedoria de José, que recebe a palavra do Senhor em sonho. O Senhor visitando José diz para ele assim, levanta, pega a tua esposa e o menino que está no seu ventre e foge da perseguição. No mesmo dia ele se levanta, se coloca pronto a ouvir a voz de Deus e sai daquela situação, porque o escape se deu através do cuidado de José. O escape se dará a partir do teu cuidado com a tua família. Por isso é momento, irmãos, não há remédio. A ciência não nos oferece remédio. Não há vacinas. Só há uma forma de você proteger a tua vida do Covid-19 e a vida dos teus familiares. Ele é amargo, mas é o único. Primeiro, nós devemos permanecer em casa e sairmos só para aquilo que é estritamente necessário. A nossa liderança, a liderança da primeira igreja presbiteriana em Queimados, foi uma das primeiras igrejas aqui no nosso município a resolver fechar as portas do templo e nós nos mudamos para as redes sociais. Mas nós continuamos atuantes às terças, às quintas, aos domingos pela manhã, domingo à noite, agindo com sabedoria, mas cultuando o nome do nosso Deus. Quem diz que isso não é fé? Quem diz que isso não é confiança no Senhor? O diabo está dizendo, se atira. O diabo está dizendo, faz festa. O diabo está dizendo, se reúnam. E nós estamos dizendo assim, não tentaremos o Senhor nosso Deus. Porque o nosso compromisso é com Ele. O nosso compromisso é com aquele que nos garante vida e vida com abundância e também nos garantiu vida eterna. Pelo derramamento do seu sangue inocente na cruz do Calvário. Que possamos adorar e cultuar ao nosso Deus. Irmãos, para nós caminharmos nesse momento que nós estamos atravessando, o problema da pandemia, nós precisamos cuidar do nosso coração para vivermos aquilo que acontecerá depois. Levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás
só a ele darás culto. Com isto o diabo fugiu. Quando Jesus então confrontou o diabo, e o diabo foi confrontado, Jesus diz assim: nós devemos confrontar o diabo, nós devemos confrontar toda a proposta maligna para nos derrubar, para tirar de nós a condição, para roubar de nós o caminho. Irmãos, nós devemos resistir, sabe como? Adorando, cultuando, glorificando o nome do nosso Deus. Por isso eu te chamo, terça-feira, culto doméstico na minha casa e na tua. Quinta-feira é dia de cultuar e glorificar o nome do nosso Deus. Domingo pela manhã, domingo à noite, a igreja está viva, a igreja está atuante. Nós estamos atravessando o deserto, mas nós estamos olhando para além do deserto. Jesus Cristo, ele então foi tratado pelos anjos, o diabo fugiu, porque Jesus Cristo, ele se utiliza da palavra, e o diabo não resiste e foge. Nós vamos resistir a esses momentos, irmãos, através da palavra, da vida de oração, da comunhão com os santos, e nós vamos atravessar. Além do deserto, irmãos, além do deserto, nós vamos encontrar o bom pastor, vocacionando, chamando. Nós vamos ver o bom pastor curando, libertando, com autoridade, confrontando todo o mal, com misericórdia, se entregando na cruz do Calvário, seu sangue sendo derramado e purificando todos os pecadores que nele confiam, ressuscitando ao terceiro dia. Gostaria de dizer para os irmãos que nós vamos voltar desse período, quando nós abrimos as portas do nosso templo, estará lá um povo que passou pelo deserto, mas que vai estar ali para proclamar, para anunciar o evangelho da salvação, para anunciar libertação aos cativos. Um povo que está experimentando esse período e vai sair desse período quebrado, machucado, ferido, necessitado. Nós estaremos ali, naquele lugar, prontos para recebermos, não contaminados pelo deserto, não feridos pelo deserto, não vítimas de tudo que nós estamos vivendo, mas nós estaremos ali como povo de Deus, prontos para receber, para pregar, para curar, para que as pessoas sejam tratadas e abençoadas. Nós estamos olhando para além. O que nós estamos vivendo hoje definirá o dia de amanhã. Que Deus nos abençoe. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, Senhor nosso Deus. Agora, nesse instante, meu Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer porque não tem nos faltado o amparo, não tem nos faltado o teu cuidado, Senhor. E nós, agora, nesse momento, ó Pai, te pedimos que tu, Senhor, esteja, Senhor, cuidando de cada um dos teus filhos, dos nossos corações, e que nós possamos resistir esse dia mau, Senhor, na tua palavra, na vida de oração, na comunhão com os irmãos, Senhor, no participar dos cultos, ó Deus, dos trabalhos, edificando a nossa vida espiritual. Quando nós retornarmos, Senhor, para a igreja, Senhor, para a comunhão, Senhor, presencial, nós estaremos, Senhor, ali, ó Deus, para proclamarmos, para anunciarmos, para fazermos o que sempre fizemos, para levar cura a quem precisa de cura, Senhor, libertação para quem precisa de libertação, tudo isso pela pregação do evangelho da salvação. Senhor, nós queremos te pedir que tu nos dê, Senhor, uma noite de um sono reparador, uma semana, Senhor, na tua presença, cuidados por ti, resistindo ao diabo, ele fugirá de nós. Estamos sendo servidos por ti, abençoados por ti. E é em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Receba a bênção, irmãos. Que o amor eterno de Deus, que a graça e a infinita misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre a vida dos teus filhos, hoje reunidos em seus lares, dos teus servos espalhados sobre toda a face da terra, não só na noite desse dia, mas por todos sempre, que a igreja diga amém, Senhor.
dissipaste as ilusões, desvendaste os nossos olhos, libertando os corações para ver-te, ouve nossas orações. Neste mundo atribulado, onde opera Satanás, nós pregamos o Evangelho, tua graça, amor e paz. Luz divina, vem se toda luz falas, e onde as trevas do pecado obscurecem teu amor, faze a luz do teu ensino dominar, ó Salvador. Manifesta tua glória, ó Redentor. Luz dos homens, luz da vida, brilha com poder nos teus, esclarece os incautos, revelando o grande Deus. Luz do mundo, és o resplendor dos céus. Amém. Lembra-te, Senhor, uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar, com muito trabalho e guardando a aflição, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Lembra-te, o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar, com muito trabalho e guardando a aflição, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor. E mais uma vez foi fiel. Aleluia! A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Agora suas irmãs cantem. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. Os irmãos cantem ao Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Sejamos verdadeiras
auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Sejamos verdadeiras auxiliadoras irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Parabéns à nossa SAF pelos 70 anos. Que Deus continue abençoando a nossa sociedade auxiliadora feminina. Também faço parte desta história. Como sócia da SAF da PIPQ, que completa 70 anos de existência, externo a minha gratidão a Deus pelas vidas das mulheres que em 1950 atenderam seu chamado e iniciaram o trabalho presbiteriano em Queimados. E como conselheira, louvo pelas vidas das sócias que hoje dão continuidade a essa obra, com muito zelo e amor. Parabéns, SAF PIPQ, pelo seu aniversário. Eu faço parte desta história. Eu faço parte desta história. Eu faço parte dessa história. Eu faço parte desta história. Eu faço parte dessa 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 história. Minha SAF querida, é dia dos teus anos. Hoje meu coração é uma cesta de flores que eu quero desfolhar sobre ti derramando numa chuva de amor em pétalas multicores. 70 anos de bênçãos, de conquistas, de vitórias. Eu faço parte dessa história. 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 Eu faço parte desta história. Eu faço parte dessa 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 história.